tarde. Bom, como nós estávamos vendo sobre... Na verdade, a gente nem chegou a ver, né? Sobre força elástica. Então, essa videoaula que eu tô gravando para vocês é para eu tentar explicar para vocês sobre força elástica. Bom, como esse textinho fala, a força elástica é a força de reação que um corpo exerce para resistir a uma deformação. Lembrando que lá, na terceira lei de Newton, ela falava da ação e reação, certo? Então, o que ela falava? O que essa lei falava? Que para toda força de ação existia uma de reação do mesmo módulo, mesma intensidade, só que sentido oposto. Então, essa força elástica, ela vai surgir como reação a uma outra força. Eu tenho aqui duas situações que eu vou explicar para vocês, que essa força elástica, ela atua, certo? Nessa primeira situação, ó, imaginem que esse é o meu estado normal de uma mola. Eu tenho uma mola que inicialmente ela tá nesse estado aqui. Então, aí eu vou e aplico uma força nessa direção. Quando eu aplico uma força nessa direção, eu estou deformando a minha mola, certo? Ela tinha inicialmente este tamanho e ela passou a ter esse tamanho aqui agora. Então, ela aumentou esse tamanho. Aqui que eu tô desenhando para vocês. Só que, quando eu aplico essa força, depois que eu solto, o que acontece? A minha mola, ela vai voltar para a minha posição inicial, ela vai voltar a ter esse formato, certo? Só que para ela voltar a ter esse formato, tem que surgir uma força no sentido contrário da força que eu estou aplicando. Então, eu aplico a força nessa direção, vai surgir uma força na outra direção, que é a força elástica. Por isso que ela é uma força de reação. Ela vai surgir como reação à força que eu estou aplicando. Então, se eu aplico essa força, surge uma força no sentido contrário, que é a força elástica, certo? Então, quando eu solto essa daqui, quando eu solto a minha mão, ela volta a ter o comprimento de antes, que é esse comprimento inicial aqui. E aí, esse tamanho que ela deformou, esse tamanho aqui, porque ela tinha esse tamanho inicialmente, que eu vou chamar de um comprimento inicial, um L0, e ela passou a ter um comprimento final, que eu vou chamar de L. Então, esse tanto aqui é o quanto, que eu chamo de ΔX, é o quanto ela aumentou. Então, se inicialmente tinha 10 e ela passou para 15 centímetros, a minha mola, então esse ΔX é o quanto ela aumentou. Então, o ΔX ele é definido como o meu comprimento final da mola menos o meu comprimento inicial, que é exatamente o quanto que a minha mola ela aumentou ou o quanto ela diminuiu, certo? No caso, quando ela diminui... Ah, eu desenhei errado aqui ainda. Aqui era para desenhar menorzinho, deixa eu refazer. Nesse caso aqui, ó, imaginem que eu tenho essa mola. Então, eu tenho a mesma situação de cima, só que aqui, esse é a minha mola, no tamanho normal dela. Só que agora, ao invés de puxar ela nessa direção, eu vou comprimir ela. Então, eu tô aplicando, a força que eu tô aplicando, esse F tá nesse sentido. Então, quando a gente aplica essa força nesse sentido, vai surgir a força elástica no sentido contrário. Por quê? Se a gente aperta ela nesse sentido aqui, quando a gente solta, ela não volta para o tamanho normal? Para ela voltar para o tamanho normal, se ela tava para cá, ela vem para essa outra direção, certo? Então, quando a gente puxa a mola para cá, a força que a gente aplica tá nesse sentido, a força elástica sempre vai surgir no sentido oposto. Então, se eu aplico para cá, ela vai surgir para cá.
Se a força elástica que eu aplico se a força que eu aplico é nesse sentido, a força elástica vai surgir no sentido contrário, certo? Então, e tem um jeito que a gente calcula essa força elástica, que é chamada lei de Hooke. Para calcular, a gente precisa, a força elástica é igual ao K vezes o ΔX. Tá. Esse ΔX, começando pelo ΔX, é esse ΔX aqui que nós descobrimos aqui em cima, que é exatamente o quanto a minha mola aumentou ou o quanto ela diminuiu. Nesse caso aqui de baixo, seria o quanto ela diminuiu, certo? Porque ela diminuiu um tamanho. Então, esse ΔX, ele geralmente vai ser dado em metros, mas às vezes em centímetros também, certo? Então, o ΔX, como está escrito aqui, é a deformação por alongamento, quando a gente puxa, ou por compressão, quando a gente comprime a mola. E esse K? Esse K, ele depende de cada mola. Como assim, professora? Já viram aquelas molas de caderno? Elas são bem fininhas. De caderno não, de caneta, aquelas canetas antigas. Elas são bem fininhas. E elas são bem fáceis da gente puxar ela, apertar ela. Então, é muito fácil da gente fazer as coisas com essa mola. Diferente de quando a gente tem uma mola, aquelas molas mais grossas, mola de carro. Eu não sei se vocês já viram, mas elas são molas muito grossas. Então, para a gente deformar ela, para a gente conseguir comprimir ela ou alongar, a gente precisa de muita força. Então, esse K, ele depende da mola. Então, vão ter molas que vão ter um K, um valor de K baixo, porque elas são bem faceizinhas de ser deformadas, e vão ter molas ou objetos, né? Porque a força elástica ela não vai se aplicar apenas para mola. Ela ocorre sempre que o material ele possui uma capacidade de deformar e retornar à sua forma original. Então, qualquer coisa que deforma não só uma mola, aqueles elastiquinhos, tudo que tem uma capacidade de sair de um comprimento inicial e ir para um final que é maior ou menorzinho, tudo que tem essa capacidade de deformar e voltar à sua forma original, a gente utiliza a força elástica. Como, por exemplo, os nossos tendões. Os nossos tendões, eles esticam e também voltam. Nossos tendões do nosso corpo, eles esticam e voltam à sua forma original. Então, eles têm essa capacidade, eles têm essa força elástica, sabe? Então, esse K, ele depende dessa facilidade, de quão fácil ou quão difícil é para conseguirmos fazer com que esse material ele seja deformado e volte à sua forma original. Então, geralmente, os exercícios eles vão dar o K, ou a gente vai ter que descobrir. Mas sempre vai ser, vamos ter duas informações para descobrir a terceira. Podemos ter o K e o ΔX para descobrir a força, ou também podemos ter a força e o K para descobrir o ΔX. Agora, igual eu escrevi aqui, ó, a constante elástica da mola depende do material em que a mola é feita, certo? Aqui fala constante elástica da mola porque geralmente os exercícios não trazem mola, mas depende a constante elástica do material. É mais certo falar isso, que é a constante elástica do material. Vamos tentar fazer esse exercício para ver se fica mais claro. Ó, uma mola tem uma constante elástica K igual a 2,5 K Newton por metro. Esse Newton por metro é a unidade de medida do K, que é a constante elástica. Quando ela for comprimida em 12 centímetros, qual é a força elástica dela? Então, o que o exercício deu? Ele deu já o valor do K. K é igual a 2,5
um Kzinho. Esse Kzinho, pessoal, ele é um prefixo. O K, esse K significa 10 elevado à terceira, certo? Então, ele está escondendo ali uma potência de base 10. Então, o K, ele é 2,5 vezes K, esse Kzinho, que é 10 à terceira, Newton por metro. Então, ele é 2,5 vezes 10 à terceira. 10 à terceira é 1000, que é um 1 com 3 zeros. Então, fica 2,5 vezes 1000. Então, a gente tem que o nosso K, ele é 2.500 newtons por metro. Então, abrindo o nosso valor de K, a gente tem esse valor aqui. O exercício deu, a gente só abriu ele, certo? O outro valor que ele deu foi o valor de quanto ela foi comprimida. Ou seja, o quanto ela foi comprimida é o nosso ΔX. Então, ΔX é igual a 12 centímetros. Um detalhe importante é que essa unidade aqui, Newton por metro, às vezes vocês vão ver exercícios que vão estar Newton por centímetro. Mas aqui está Newton por metro, então essa unidade tem que bater com essa unidade aqui. Então, se aqui está metros, aqui a minha unidade de comprimento tem que estar em metros também, certo? Então, como que a gente faz agora? A gente tem que passar de centímetros para metros. De uma forma rápida para a gente fazer é dividir por 100. Só que quando fica confuso, é só a gente fazer uma regra de 3. Assim, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, então eu tenho que x metros é igual a 12 centímetros. Então, a gente tem multiplicação cruzada, 100x é igual a 12, x é igual a 12 dividido por 100, 12 dividido por 100 é igual a 0,12 metros. Então, o ΔX, ele é igual a, meu ΔX é igual a 0,12 metros. Esse é o valor do meu ΔX. Então, agora eu tenho o valor de K e tenho o valor do ΔX. E o que eu faço? Eu calculo a força. Como que eu calculo a força? Força elástica aqui. Tenho que... Deixa eu copiar. Opa, fiz besteira aqui. Tenho que a força elástica é igual a K vezes ΔX. Então, eu tenho que o meu K, força elástica, o meu K é 2.500 e o meu ΔX é igual a 0,12. Então, a gente faz essa multiplicação. Então, a força elástica, 2.500 vezes 0,12 é igual a 300 newtons, porque a unidade de força é newton. Então, a força elástica, nesse caso, é 300 newtons. Ok, pessoal? Então, é isso. Agora, vocês tentem fazer os exercícios que eu deixei na nossa penúltima aula, para na nossa próxima aula a gente corrigir eles, ok?